Amém? Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Eu vou ler com você. Amém? Vamos ler? Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Uma advertência do apóstolo Paulo sobre pessoas que se dizem crentes e que se dizem irmãos, mas são devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Agora vá comigo em Efésios capítulo 5, versículo 5. Vai um pouquinho para diante. Efésios 5, 5. Vamos ver o que esses três textos, três versículos têm em comum. Efésios capítulo 5, versículo 5. Todos acharam? Tá. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Agora vá comigo em Colossenses 3, 5. Colossenses 3, 5. Amém? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é... Podei-vos assentar. Quais são os três pecados que são comuns nesses 4 versículos, você sabe? Qual é? A avareza. O que o texto diz que a avareza é? A avareza é idolatria. Então os crentes que se gabam tanto, que se livraram dos ídolos, que hoje não são mais servos dos ídolos e tal, a palavra do Senhor esclarece sobre a avareza, destacando que os avarentos ficarão fora do reino dos céus. Dizendo que a avareza, ela é idolatria. E aí fica tão no ar a palavra avareza, tão em suspenso, que os crentes dizem assim: ah, mas eu não sou avarento. Então, se você buscar lá no Aurélio, ou então em qualquer dicionário, está escrito assim: avareza é apego sórdido ao dinheiro, mesquinhez, uma pessoa medíocre, mesquinha. Então, um apego exacerbado ao dinheiro. Eu quero falar nesta noite de 3 características de uma pessoa avarenta. 3 características de um avaro. Que a avareza torna-se as pessoas avaras. Eu quero que você vá comigo no primeiro, que eu quero falar sobre Caim. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Eu quero falar da primeira característica da avareza, que ela faz com que aquele que é avarento, ele perca o tino e perca o temor por Deus. Ele não mais consegue desenvolver o temor por Deus. Porque às vezes as pessoas acham que avarento é aquela que fica contando moedinha, não é verdade? Ah, e avareza eu não conto moedinha. É aquele que fica contando moedinha. Não, você está equivocado se você pensa isso. Uma das características do avarento é a perca de temor.
ele perde o temor por Deus. Ele começa a fazer coisas para si. Ele começa a servir a Deus por causa própria. Ele é cristão porque o cristianismo prospera. Ele é cristão porque o cristianismo leva para o céu. Ele é cristão porque o cristianismo fornece a ele alguns benefícios que qualquer outra coisa, ou outra religião, ou outra situação que ele vivesse não daria. Isso é avareza. Isso é uma característica da avareza. Usar o cristianismo em primeiro lugar para benefício próprio. Sendo que a palavra do Senhor é muito clara ao dizer: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o reino dos céus é o que? Diz o apóstolo Paulo. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o crente, que ele é crente, porque ele quer sugar do evangelho todos os benefícios para si, de primeira mão, isto é avareza. Esse crente, ele não se importa em frutificar, ele não se importa em ser uma bênção, ele não se importa em obedecer à risca, ele não se importa com a toca do coração, ele não se importa com a mudança, ele se importa com os benefícios que o cristianismo vai lhe oferecer. Diga, isso é avareza. Antes que nós continuemos, eu queria perguntar uma coisa para você. Quais são os principais valores ou as principais buscas que você tem no cristianismo? Você tem o cristianismo para servir a Deus ou para Deus servir você? Você serve o evangelho ou o evangelho serve você? Você já parou para pensar nisso? Se nós temos feito que o evangelho nos sirva, o evangelho nos faça nos sentir confortáveis, nos faça nos sentir seguros, será que nós não estamos trocando as coisas? Nós somos chamados para servir o evangelho, para servirmos a Deus e não o contrário. Você olha o que em Caim? Você olha uma pessoa que deu a Deus do fruto da terra. Fala para mim, você tem na sua casa uma horta e você tem na sua casa uma ovelha. Se você não arrancar os legumes e as verduras da horta, eles vão continuar ali bonitos e vistosos durante 1 ano, 2 anos? Não. Você não tem que arrancar mesmo, a hora que amadurece, a hora que está bom para a colheita? Tem ou não tem? Se sobrar, você entrega para o vizinho, você dá para o parente, mas você tem que arrancar. Agora, você tem uma ovelhinha ali, você tem que matá-la? Tem que matá-la? Não. Por quê? Porque ela pode continuar ali, vivinha, né? E você pode ir tosqueando ela, e você pode ir tosqueando de tempo em tempo, de tempo em tempo. Então, o que é um sacrifício? Matar a ovelhinha, que vai viver, que pode ser uma bênção na sua vida, durante muito tempo, ou pegar do fruto da terra, que já amadureceu, e que vai ter que colher. O que é o sacrifício? O fruto da terra ou a ovelhinha? Dá para você entender um pouquinho melhor a conclusão de Deus? As coisas que você oferece para Deus são aquelas coisas que você tem que oferecer mesmo. São aquelas coisas que, se você não oferecer, elas vão acabar deteriorando com o tempo. Mas o que Deus quer de cada um de nós é o sacrifício. É aquilo que poderia nos beneficiar lá na frente, só que nós voltamos e entregamos a Deus. Foi isso que Deus analisou entre Abel e Caim. Abel deu aquilo que poderia beneficiá-lo lá na frente. E Caim ofereceu aquilo que tinha que ser cultivado de toda maneira. De todo jeito, se não tirasse da terra, apodreceria. Gênesis capítulo 4, versículo 1. E deu à luz, versículo 2, deu à luz mais ao seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, quer dizer, o melhor, e da sua gordura, e atentou ao Senhor para Abel, para a sua oferta. Nós não vamos entrar aqui em pormenores e falando sobre a teologia do sacrifício. O que nos interessa hoje, nesta noite, é só que Deus se agradou da oferta de Abel, e não a de Caim. O que acontece? Quando Caim viu que ele não tinha sido aceito, nem ele nem a sua oferta, ele teve um comportamento muito estranho para uma pessoa que sofre uma repreensão. A pessoa avarenta, ela não consegue receber não da parte de Deus. A pessoa avarenta, ela tem dificuldades de ser repreendida. Ela tem dificuldades de obedecer. Ela tem dificuldades de aprender, porque ela se fecha. Ela fica ensimesmada nos seus valores, nas suas ações, na sua certeza que está certo, que está correto, que é desse jeito mesmo. E ele se revolta até contra Deus. O avarento, ele traz uma característica que ele não tem temor. Você vê crente que dá pão duro para muita gente, mas na hora dele obedecer e dizer, não, eu estou errado, essa atitude é errada, eu não posso continuar assim, ele não faz. Aí ele diz assim, eu sou voluntário e eu não sou avarento, porque eu dou tudo aquilo que não serve para mim, tudo aquilo que precisa desocupar lugar, tudo aquilo que vai apodrecer na terra, e eu passo para diante, está sobrando, eu passo para diante. Só que ele não é capaz de desviar-se de um erro, de retomar um princípio, o mandamento da palavra de Deus. Então quem é que são que manifesta a avareza? Pessoas que se firmam naquilo que sabem, naquilo que querem, do jeito que são, e não abrem mão. Eu penso assim, eu sou assim, e eu não abro mão. É isso que eu creio, é desse jeito que eu sou. Se você é assim, meu irmão, você é avarento. Você é avarento. Por quê? Porque você não abre mão dos seus conceitos por causa da palavra. Você não abre mão do que você pensa, do seu jeito, da sua maneira de ser, para obedecer o que diz o mandamento. A avareza faz com que as pessoas, elas fiquem egoístas e ensimesmadas, e elas voltam para si. As pessoas avarentas, elas não conseguem ter facilidade de mudança, elas não reconhecem facilmente o seu erro, elas querem que as pessoas vivem à sua mercê, elas querem que as pessoas as sirvam, elas querem ser o centro da atenção, aquilo que elas gostam tem que ser regra. Tem gente que dá, abençoa, faz, só que manifesta um comportamento avarento na sua incapacidade de mudança, em reconhecer que o mandamento é de Deus, e o mandamento é saúde para a alma. Então ele precisa abandonar, desvencilhar-se das suas condutas, da sua maneira de ser, e voltar-se para a palavra de Deus. Qual foi o princípio da queda de Caim? A avareza. Deus não quis aceitar a oferta dele, e ele se rebeliou, e ele ficou revoltado por isso, ele ficou chateado, ele ficou triste. Por quê? Porque ele não tinha humildade, ele não tinha abertura para reconhecer e dizer assim, não, eu estou errado, e eu preciso aprender a fazer certo, eu preciso aprender a fazer correto. Uma das características, eu repito, do avarento é que ele perde o temor por Deus. Ele é daquele jeito, ele é daquela maneira, ele pensa daquele jeito, ele pensa daquela maneira, e ele não abre mão. E a Escritura está ali dizendo, ele diz, ninguém me convence não, eu penso assim. Esse é o avarento. Por quê? Porque ele é fiel àquilo que ele pensa, ele é fiel àquilo que ele sente, e ele não é fiel a Deus. Nós temos que obedecer apenas um Senhor. Ou obedecemos a Deus, ou obedecemos a nós e aos nossos princípios, e consequentemente obedecemos ao diabo. A pessoa avarenta, ela se torna totalmente ignorante
ela se torna totalmente a parte dos princípios de Deus. A Bíblia diz assim, versículo de número 5, mas para Caim, para a sua oferta não atentou. A palavra do Senhor diz que Deus não atentou para Caim. A sua oferta tem tudo a ver com você. Quando você entrega algo para Deus, você está entregando-se também. Deus não atentou por causa do coração de Caim. Nem para Caim, nem para a sua oferta. Aí diz assim, irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Porque ele ficou revoltado, porque Deus o rejeitou. E aí ele manifestou de verdade quem ele era. Sabe, quando é que nós revelamos quem somos? Quando nós passamos por vales, quando nós passamos por desertos, quando nós somos tentados, quando nós somos provados, quando nós somos reprovados e corrigidos. Quando é que você reconhece um filho de Deus? Quando Deus o corrige e ele abaixa a cabeça, ele diz, sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu me envergonho. A avareza faz com que os crentes se tornem totalmente destemidos. Meu irmão, você está fazendo isso é errado, Deus não aprova. Ah, não quero saber, isso aqui é meu jeito. O que é? Aí meu jeito eu não consigo ser diferente. Isso é avareza. É a sua cumplicidade e a sua fidelidade com os seus princípios, com a sua personalidade. E você é o quê? Você não é fiel a Deus. Você prioriza o que você pensa, o que você sente, a sua personalidade e o céu e os mandamentos de Deus. Ah, vai para lá porque eu não quero saber. Isso é avareza. É avareza. Porque existem pessoas que ele tem um conceito de avareza apenas relacionado ao dinheiro. Não, a avareza também é o seu apego à sua personalidade, é o seu apego aos seus princípios, a sua maneira de pensar. E a palavra e Deus vai para lá, porque eu quero saber do que eu quero saber do que eu gosto, eu quero saber do que eu sinto. Esse é avarento. Ele é muito mais fiel à personalidade dele, ele é compromissado inteiramente com aquilo que ele pensa, o jeito dele, a maneira dele viver. E a palavra de Deus simplesmente ele negligencia. E o fundamento de Deus simplesmente ele ignora. O que acontece com Caim? Caim queria de toda maneira ser aceito. Ele queria manipular Deus. Ele queria que Deus o aceitasse porque ele tinha feito aquilo que ele tinha feito o melhor. Então Deus era obrigado a aceitar. Existem muitos cristãos dentro da igreja que eles são do jeito que são, e ele diz, se Deus quiser, Deus que me aceite. Ele não tem coragem de dizer isso, mas o comportamento dele diz tudo isso. Por quê? Porque se o crente vê que ele está errando e não arrepende, não muda, ele está dizendo, ó Deus, eu estou aqui, e se o Senhor quiser me aceitar, o Senhor me aceita. Se o Senhor não me quiser, vê aí o que faz comigo. O conceito de alguns cristãos são dessa maneira. Eles não têm sede, não têm fome de mudança, não têm necessidade de mudar, eles não se comprometem com o evangelho. E aí o que acontece? Eles vivem do jeito que vivem e continuam vivendo. E a Bíblia diz que o avarento vai para onde? Para onde vai o avarento? E ele continua dizendo assim no versículo de número 6, e o Senhor disse a Caim, por que tirastes e por que descaiu o teu semblante? Olhe para o seu irmão e diga assim, o avarento, ele emburra. O avarento emburra, meu irmão. Fica trunfado. Não é do meu jeito. Não é do jeito que eu gosto. Tem que ser tudo do jeito dele. Se não for do jeito dele, a casa cai. Olha para o seu irmão e diga, isso é avareza. Tem que ser tudo conforme ele planejou. Tudo conforme ele determinou. Se a coisa sair um pouquinho do rumo, ai de quem estiver perto. Avareza de Caim. Ele achou que porque ele fez o melhor, Deus tinha que aceitar. E aí ele ficou irado. Eu quero que você vá comigo em Judas. Vá comigo em Judas. Olha o que Judas fala sobre Caim.
Judas 8. São pessoas que vituperam, que insultam a dignidade de Deus. Ah, eu sou assim. Não, eu quero desse jeito. Ah, tem que ser do meu jeito. Não, a coisa tem que funcionar do meu jeito. Eu quero é assim. É porque essa é a minha personalidade. Ô, irmão, sua personalidade pode ser a grande causadora de você passar a eternidade no inferno. Eu tenho isso ensinado às recém-casadas. Sua personalidade pode ser a responsável por você passar a eternidade do inferno. Porque a sua persona foi determinada lá na cruz do Calvário, que eu e você seríamos como Cristo. Nós imitaríamos ao Senhor Jesus, seríamos semelhantes a Ele. Esse é o objetivo de Deus. Esse é o objetivo de Deus ao entregar Jesus, dar-nos condições de nos tornarmos parecidos. Só que o crente, ele passa 10 anos na igreja, ele faz bodas de ouro na igreja, só que ele continua do mesmo jeito. E aí, meu irmão, o que você vai fazer? Isso é avareza. Você recusa a oportunidade que Deus te dá de você limpar-se, de você melhorar, de trocar seu coração, de você se tornar santo, um crente de verdade, porque você é avarento, você não abre, você tem um apego exacerbado em quem você é, nos seus princípios, na sua maneira, e aí vai para o inferno por causa disso. Judas 8. Contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação. Pergunta para o seu irmão: você rejeita a dominação de Deus? Espera a resposta. Eu duvido que teve um que falou, que aí perto de você que falou sim. Duvido que tem gente sincera ainda desse jeito. Porque muita gente rejeita a dominação de Deus. Muita gente. Ele não tem Deus como absoluto, como aquele que manda. Hipoteticamente ele diz: Deus manda, só que eu faço o que eu quero. É igual Caim, Deus manda, só que com respeito a fazer, eu faço o que eu quero. Então o que ele faz? Ele vitupera. O que ele faz? É aquilo que diz aqui, ó. Ele contamina a sua carne, rejeita a dominação e vitupera as dignidades. Ele insulta, ele injuria as dignidades. Ele não honra a Deus, ele é avarento. É do jeito dele, é da maneira dele, é daquele jeito que ele não sabe ser flexível, ele não sabe ter misericórdia, ele não sabe se dobrar, se prostrar e dizer: ó, essa situação aqui é para mim mudar, essa situação que está me incomodando é para que eu seja transformado. Não, ele como Caim se levanta e diz assim: eu não estou gostando, eu vou mudar a situação, e eu não quero mais porque eu estou sendo humilhado, por isso, por aquilo. Ele age como Caim, isso é avareza. Fala para o teu irmão: isso é avareza. Aí continua dizendo assim, sobre o arcanjo Miguel, príncipe: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Quer dizer, falando até do arcanjo Miguel, da postura dele. Aí ele diz assim no versículo 10: estes porém dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Vituperam as dignidades, não honram a Deus, são avarentos, são apegados em tudo aquilo que eles acham certo, e assim vão entrando pelo caminho de Caim. Segunda característica do avarento. Eu quero que você vá comigo em 1 Samuel capítulo 25. Eu quero falar de um homem. 1 Samuel capítulo 25. Nabal, o iracundo. 1 Samuel capítulo 25. Versículo 2, vamos lá. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Já abriram 1 Samuel 25? E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Monte Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, e era uma mulher de bom entendimento, sábia e formosa. Porém o homem era duro
maligno nas obras e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. Enviou Davi 10 moços e disse aos moços: subi ao Carmelo, indo a Nabal perguntar-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que você tens tosqueadores. Ora, os pastores que estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Você está tosqueando as suas ovelhas, e nós estamos aqui no deserto. O que você puder fazer por nós, porque nós fizemos por vocês. Os pastores de vocês estiveram conosco, não sofreu agravo algum, e a gente prestou ajuda a eles. Troca de serviço, não é? Pergunta aos teus moços e eles te dirão, como nós fomos bondosos e amistosos para com eles. Esses moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Quer dizer, não estou pedindo que você faça nada, você está tosqueando as ovelhas, né? Então dá um pouco para nós, da lã, a carne, tudo isso, né? Porque a gente está precisando. Dá, pois, a teus servos, ao teu filho, o que te achares à mão. Nós não estamos exigindo nada. O que você achar que a gente pode receber, tá. Chegando, pois, os moços de Davi, falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, e se calaram. Versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem de seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Bem tolo. Eu quero dizer uma coisa para você. Esse texto aqui existe algumas regras. Primeiro, seja inteligente. Olhe onde Deus está. Olhe quem está sendo alvo das bênçãos de Deus. Olhe quem é a menina dos olhos do Senhor. Quem é um terreno do qual Deus está investindo? Invista também. Primeiro, seja inteligente. Abençoe quem Deus está abençoando. Abençoe as pessoas que Deus está naquele lugar, naquela situação e abrindo a mão para aquela vida. Você tem que ser inteligente. Essa é a primeira regra. Esse homem perdeu a oportunidade de ajudar o futuro rei de Israel. Quantas vezes você encolheu a mão para pessoas que se tornariam pessoas excelentes e grandes, porque Deus determinou que seriam? E aí? Você perdeu a oportunidade, por quê? Porque você não conseguiu reconhecer onde Deus estava. Você não conseguiu semear em um terreno que a olho nu não havia nada. Mas se você olhasse aos olhos espirituais, você enxergaria ali um campo preparado e fértil para frutificar. Segunda questão. Você tem que ser grato. Você tem que ser grato. Tudo que Davi pedia era gratidão. Ou seja, nós fizemos por vocês, é lícito que vocês façam por nós. Só que Nabal não tinha esse negócio de gratidão. Nabal não tinha esse questionamento: eu preciso ser grato, eu preciso pelo menos devolver o favor. Você é uma pessoa grata? Ou será que tudo que as pessoas fazem para você nunca está bom? Nunca é o suficiente? Você sabia que tem pessoas assim? Tem pessoas que quanto mais você faz a ela, mais você fica devendo. Tem outra coisa também. Você sabia que existem pessoas que você faz um favor para ela e ela acha que é obrigação? Porque você fez um favor, você fez 2, você fez 3. Ela começa a achar que você tem obrigação. E aí você tem que dar um breque nela, um susto, para dizer: estou fazendo um favor. Não sou teu servo. Calma aí. Vamos devagar aí. Existem pessoas para todo tipo de erro.
Nabal perdeu a oportunidade de abençoar uma pessoa que estava sendo abençoada por Deus, que era escolhido. Ele identificou Davi como uma pessoa comum, mas Davi não era uma pessoa comum, Davi era uma pessoa abençoada por Deus. E aí o que acontece? Ele nega a ajuda. Terceira situação, não custaria para ele. Ele já estava matando para sustentar os pastores que estavam no Carmelo. Não custava dar um pouco. Ele era um homem rico. Não ia fazer falta. De maneira alguma. Só que ele se insurgiu na sua soberba, na sua arrogância e na sua dureza. Diga, segunda característica do avarento. Ele é duro de coração. Às vezes tem crente que por quê? Vamos lavar a igreja, ele lava. Vamos não sei o que, ele vai. Aí eu não sou avarento, porque tudo que chama eu vou. Aí eu gosto de fazer, eu gosto de servir, eu gosto. Não está custando. Pede para ele se humilhar diante de outro para ver se ele faz. Não faz, porque custa. É o que você precisa entender. O sacrifício é o que conta. Se as coisas que você faz não exigem sacrifício de você, acorda. Acorda. Coisas que você faz para Deus devem exigir sacrifício. O que é uma pessoa que não é avarenta? Ela não mede o que custa. Não interessa quanto custa. É para fazer, vamos fazer. Não interessa se eu tenho que me humilhar. Não interessa se eu tenho que abençoar. Não interessa se eu tenho que fazer, se eu tenho que tirar de mim. É para fazer, vamos fazer. Este é o que não é avarento. Agora, aquele que é avarento, ele faz conta. Peraí, deixa eu ver se eu vou precisar lá na frente. Peraí, mas por que eu vou... Não, peraí, porque... Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o que não me custa, igual Caim. O que não me custa? Eu vou lá lavar a igreja, porque aí eu dou um tapinha na minha alma. Eu vou lá onde? Aí vou lá fazer visita para aquela irmã. Não custa nada para você. Isso é uma oferta que não tem custado nada. Você precisa aprender a fazer coisas para Deus que te custa. Como é que você analisa a sua avareza? Então tá. Aí você pega e vai... uma caneta. Uma caneta não é nada. Aí você tem que comprar 2.000 canetas. Não, pera aí um pouquinho. Uma caneta tudo bem, mas 2.000 já não. É ou não é? O avarento. O avarento é aquele que ele analisa a condição, se ele pode ou não obedecer. Esse é o avarento. Ele obedece no que dá. Ele obedece no que custa. Mas custou, pronto. Não, peraí, agora eu tenho que pensar, eu tenho que fazer as contas, eu tenho que analisar. Esse é o avarento. Aquilo que não custa, você olha para muito cristão, você fala, olha que pessoa voluntária, esse aí não é avarento. Você vê ele fazendo, dinâmico, é para estar tal lugar, ele vai. É para fazer isso, ele vai. E ele vai. Aí, de repente, é algo que custa. Aí ele começa a pensar, analisar. Não, mas peraí, até agora eu fiz o que não custa. Fiz com pés nas costas. Mas custou, já não dá. Esse é o avarento. Ele faz as coisas que não custam. Custou, ele já não quer fazer mais. Não, peraí um pouquinho, tudo bem, eu faço o que for preciso. Mas isso aí já não. Mas isso é o que Deus quer. Isso é o seu sacrifício. Isso é vontade de Deus. Não. O Senhor pede outras coisas para mim. Isso aqui o Senhor não pede, não. Equívoco. Deus não pede, Deus manda. Deus não pede, Deus manda. Diga, o avarento é aquele que faz contas para obedecer. Queria que você guardasse isso. A pessoa que ela é aparentemente voluntária, que ela quer disfarçar a avareza dela, ela faz tudo que não custa. Tudo. Você olha e você fala, eis uma pessoa voluntária. Mas quando é que você identifica uma pessoa voluntária? É aquela que está custando, ela está chorando, ela está sofrendo, ela está gemendo e ela está fazendo com alegria, porque é para Deus. É para Deus. Quer homem servir, mas eu estou servindo homens. Paulo até diz, comamos ou bebamos, façamos tudo para o Senhor. Tudo para Deus. Deus, eu não estou fazendo para ninguém, eu estou fazendo para o Senhor. O avarento, ele fica fazendo conta. Não, mas tudo bem, 10, tudo bem, mas 1.000? Não, aí já não, né? Aí já não. Não, 10 e 10, 3 vezes 10. Não, mas não tem importância, 10 e 10. Mas 1.000 já não. O avarento é assim.
Pergunta para o seu irmão, você é avarento? O avarento é aquele que faz conta quanto custa. Eu obedeço, desde que não me custa. Obedeço. Tá facinho para obedecer? Igual Caim. Tá facinho para obedecer? Ah, é uma beleza, ixi, eu sou crente. Tem sacrifício? Tá difícil para... Ah, não, aí agora eu tenho que pensar. Pensar, analisar, fazer conta, né? E ver, aí o coração começa a doer, aí aquele apego, aquela... Senhor meu, Senhor, eu posso fazer assim, ó, tipo, para mim, para ti, para... Posso fazer sorte no papelzinho que eu tirar para mim ou para o Senhor? Posso. Isso é avareza. É quando custa e você fica balançado. Então, não analise a sua voluntariedade com aquilo que não te custa. Davi disse assim, eu não posso dar ao Senhor aquilo que não me custa. Porque o que você dá, o que não te custa, Caim, ia apodrecer aqueles legumes e verduras na terra. Ele tinha que arrancar de todo jeito. De todo jeito ele tinha que arrancar. Um pouco deu para o Senhor, um pouco Adão e Eva comeram, um pouco não tinha mais vizinho para dar, o que é? Fizeram conservas e um monte de coisa, hein? E aí? Agora a questão é o que custa, o que é difícil para você. O que custa, o que é seu, aquilo, aquela parte que Deus pede, diz, é isso aqui, é meu. Você achava que é avarento? Que você não era avarento porque você comprava cesta básica. É ou não é? E você pegava aquelas roupas lá, tudo fedendo mofo do guarda-roupa, e dava para os outros, né? Ou então que você, tudo quanto é coisa na igreja, você faz. Eu sou uma pessoa voluntária, uma pessoa abençoada, uma pessoa que não tem avareza comigo. Se você só prova a sua avareza quando te custa. Custou, você tremeu a avareza. Olha, com isso eu poderia comprar o quê? Você não poderia comprar nada, porque é do Senhor. Ele está ordenando, está mandando, não é seu. Mas com isso eu poderia fazer. Você não pode fazer nada, não é seu. Vê se você chega na casa dos outros e ouvir fazer almoço. De rir essas coisas da geladeira. Não, é de Deus, não é seu. As coisas que pertencem ao Senhor é de Deus. O que Nabal não entendeu? Ele não entendeu os princípios da voluntariedade, gratidão, despojamento, abertura, mas ele era uma pessoa dura. O que aconteceu com Nabal? Diga para o seu irmão. Morreu de parada cardíaca. E o que aconteceu com Abigail? Ficou riquíssima e foi a segunda mulher de Davi, depois de Mical, né? Teve Mical, Ainoã, depois Abigail. Ficou viúva, riquíssima e deu todos os bens para Davi e os dois foram viver maravilhosamente bem. Morreu de infarto. O que ele aproveitou de tudo que ele tinha? No terceiro dia ele morreu. E aí, como é que faz? Por que ele morreu? Porque ele negou para quem ele não devia ter negado. Pastora, mas ele negou para Davi. Não, ele negou para Deus. A Bíblia diz que quando nós fazemos algo para o nosso irmão, é para Deus. Quando você devolve sua oferta e seu dízimo, é para Deus. Paulo diz, é para Deus que nós devolvemos. Então é para Deus. Você faz algo para o seu irmão, é para Deus. Ele deixou de fazer para Davi, ele deixou de fazer para Deus. É isso que você precisa compreender, é isso que você precisa entender. Tem gente que tem morrido espiritualmente, trazido maldição para a sua vida. Por quê? Porque é avaro, porque é avarento. Quero falar sobre Ananias e Safira, Atos capítulo 5, terceira característica da avareza. Esconder o que tem. Esconde. Mente. Quer tirar vantagem. Todo avarento você não negocia com ele. E se ele for crente, vai perder a amizade. Todo avarento, Atos capítulo 5, ele vai ter que ter vantagem no final. Não tem aquele negócio limpo. Não existe aquele negócio assim tranquilo de você leva a sua vantagem, eu levo a minha. Vamos dividir a vantagem. Não. Se ele não ganhar a porcentagem de vantagem em cima de você e te lesar, não está bom. E aí ele sai todo contente. Olha como eu sou um bom negociante. Olha como eu sou. Por que ele não diz assim, né? Olha como eu sou maligno. Olha como eu sou do diabo. Isso aí ele não diz, né? Ele não diz, ele não tem coragem de dizer isso aí. O avarento, ele quer levar vantagem.
Ele desvaloriza as coisas do outro. Ele desdenha. Ele desfaz. Ele quer tomar proveito em tudo. Ele quer negociar com Deus. Ele quer mentir. O que acontecia nessa época? Nessa época, na igreja primitiva, as pessoas não devolviam apenas o dízimo. As pessoas vendiam as suas propriedades, vendiam as suas casas, as suas heranças e depositavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos administravam, né? Tem gente que fala assim, eu não quero dizimar. Então vai, eu quero ser da igreja primitiva, então faz isso. Você vende tua casa, compra uma de um cômodo e traz aqui que nós vamos construir uma casa para quem não tem. Não, eu não quero isso aí. Não quero, você não quer nem dizimar, nem ser de nada, você não quer nada. Não quer obrigação nenhuma. Não quer ser da igreja primitiva, não quer dizimar, não quer ofertar, não quer nada. Não quer dizimar porque é do Antigo Testamento. Peraí, toda a escritura é inspirada, não interessa. A Bíblia é uma só, não tem antigo, não tem novo. Você tem que entender isso. E o dízimo não é de Moisés, o dízimo é de Abraão. E aí não quer, então você não vai dizimar, não vai. Então vamos fazer igual a igreja primitiva. Você tem uma casa, então você vai vender ela. Vai comprar uma casa de um cômodo, um banheiro, tá bom, você quer mais o que para você viver? Um cômodo, fácil para limpar, gasta menos produto de limpeza, vai ser uma maravilha. Aí você vende, compra uma menor, o resto você vem aqui, que nós vamos construir uma casa para quem não tem. Quantas casas você tem? 3? Você vai vender 2, vai e ficar só com uma. As outras 2 nós vamos sortear aqui entre os irmãos que não tem. Eu não quero isso aí. Eu não vou fazer. Você não quer a igreja primitiva? Você não quer o Novo Testamento? Então você quer ficar com o velho? Então eu fico com o velho, pastor, é melhor o velho. Só vou dizimar e ofertar, tá bom demais. Esse negócio de vender coisa aí. A Bíblia diz assim em Atos, só para você ver. Capítulo 4, versículo 32. Isso aqui é igreja primitiva, é fundamento da igreja. A igreja deveria ser assim, mas não é. E eram um coração e alma, 4,32, da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Ninguém dizia, minha casa não é nossa. Vou vender e vou dar para você. Mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Por quê? Porque caía dinheiro do céu? Não, porque um dividia o que tinha com o outro. Todos os que possuíam herdades, fazendas, sítios e casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Aí os apóstolos administravam, vendia e ninguém tinha nada, era de todo mundo. Quantas casas você tem? 4. Você vende 3, fica com uma. As outras 3 não vão sortear. Você tem quantas terras? Eu tenho 2 sítios. Então você vai vender, vai ficar com um pedacinho lá para você criar a sua galinha. O resto nós vamos dividir entre os irmãos. Aí você olha para o teu irmão e fala assim, esse mandamento é pesado. Para os avarentos, então, ele chega a arrepiar o cabelo até onde não tem. Sabia? Os avarentos gemem com esse negócio aí, meu irmão. Avarento, você falou nele, no bolso dele, a coisa estrila. Aí diz a Bíblia assim, versículo 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Aí o que acontece? Havia um homem chamado Ananias e ele queria fazer a mesma coisa. Só que ele era uma pessoa avarenta. Ele vendeu, vamos supor, a herdade dele, ele vendeu por 500. Aí ele falou assim, eu tinha devolver os 500 lá, né? Vou falar que eu vendi por 300, vou ficar com 200 para mim. Escuta. Espera aí. Pedro falou para ele, escuta, espera um pouquinho, o que é? O que está acontecendo? Por que você está mentindo para Deus? Por que você está mentindo o preço do que você vendeu? Você quer negociar com Deus, você quer esconder, você quer mentir, você quer usurpar, você quer enganar quem? Deus? É aquela velha história, né? Pastora, para mim não, né? Um exemplo, né? Irmão, Deus, eu dizimo da aposentadoria. Agora eu tenho 5 casas de aluguel, que eu não dizimo não. Aposentadoria eu só ganho R$700, eu sou fiel, que eu dizimo da aposentadoria.
Está enganando Deus. Quer dizer, supostamente, porque... Espera aí um pouquinho. Levítico é tudo que passar debaixo da vara. A fidelidade ou ela é completa ou ela não é. É a mesma coisa que você falar assim, amor, eu só faço sexo com você. Mas beijar assim, fazer umas preliminares, eu faço com aquela vizinha, com aquela outra, Mas sexo é só com você. Hã? Que isso? Hã? Que fidelidade é essa? A fidelidade ela é inteira, completa. Não existe fidelidade pela metade. Não existe fidelidade a pouco. Não existe fidelidade reduzida. O que eles estavam mostrando? Que eles eram fiéis quando eles não eram. Olhe para o seu irmão e diga, você é fiel ou você não é. Diga, não engane a Deus. Vem lá, ganha 5 mil, vem lá com 100 real de dízimo. Ó Senhor, aqui está meu dízimo. Por isso que está morrendo espiritualmente. Por isso que está definhando a vida. Hã? O avarento, ele usa meios e maneira para ludibriar até o reino dos céus. Mas ele é tão insano que ele leva vantagem com todo mundo. E ele acha que vai levar vantagem com Deus, mas ele se dá mal. Por quê? Porque a morte e o inferno. Aí diz assim, devolver o dízimo condena? Eu quero perguntar, você pode acreditar que tem algum maldito no céu? Tem maldito no céu? E quem não devolve o que é do Senhor é maldito. Maldição. Então não tem maldito no céu. Se você não é fiel no dízimo e na oferta, você não é fiel para sua esposa, você não vai ser fiel para com ninguém. Você sabia disso? A fidelidade ela é completa, ela não tem por meio termo. Ou você é fiel em tudo, ou você não é fiel. Não existe fidelidade gradativa. Então o que Ananias e Safira fizeram? Eles reteram parte da herdade e mentiram. Disseram aqui, ó, Tó. Pedro olha para ele e diz assim. Por que, versículo 3? Encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Você está mentindo para Deus, Ananias. Você não está mentindo para mim, você está mentindo para Deus. Você acha que você está entregando isso aqui? É para mim? É para a obra? É para Deus. Então você está mentindo. O que aconteceu com Ananias? Diga para o seu irmão. Aí a mulher dele chega. Porque existem casais que são coniventes. Né? A mulher chega assim. Eles acordaram. Disseram, ó, vamos fazer isso, vamos. O que nós vamos fazer com os 200 que nós vamos ficar para nós? Ah, nós vamos fazer aquela viagem que a gente quer. A gente vai, e aí a gente vai devolver. Porque devolver, tem que devolver. Mas aí a gente fica com o resto. Aí a palavra do Senhor diz assim, versículo 9, ele olha para ela e diz assim, por que é que entre vós vos concertastes, ou entrasse num concerto, para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido e também levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços acharam-na morta e sepultaram junto de seu marido. Existem pessoas que acham que a vida financeira mal administrada não condena. Infelizmente, tem pessoas que pensam assim, olha para a Escritura, olha para a palavra de Deus. Olha para Caim e sua avareza, querendo que Deus aceitasse o que tinha. O senhor tem que aceitar o que eu te dou. O senhor tem que aceitar o que eu tenho, o que eu quero oferecer. Não, o Senhor quer o seu sacrifício. O Senhor quer o seu esforço em todas as áreas da sua vida. No perdão, no amor, na reconciliação, na dedicação, na suportar o irmão, em carregar ele nas costas. Olhe para Nabal, que não tinha senso de gratidão, que não tinha senso de semeadura, de investimento, de boas obras. Morreu. Caim foi amaldiçoado, Nabal morreu e Ananias e Safira morreram. Qual é o destino de pessoa avarenta? O céu, não. Ficarão de fora. Você lê os 4 primeiros versículos. Os avarentos não herdarão o reino dos céus. Pessoas que são apegadas ao que possui e não são apegadas aos princípios, à palavra de Deus. Você acredita que uma pessoa que não é fiel no dízimo, como é que ela pode ser fiel em outras áreas? Não pode. Como é que ela vai perdoar um irmão? Se nem o dinheiro, que é uma coisa humana, secular, ela consegue ser fiel.
Você acha que ela vai ser fiel na questão do perdão, na questão do amor, na questão da misericórdia, na questão do afago? De maneira nenhuma. Pergunta assim para o seu irmão: você é fiel? É tipo assim, mais ou menos, né, irmão? Um cristão não deveria ser fiel. O que se espera de um cristão, meu irmão? Se espera ele ser avarento? É isso que espera? Como Caim? Que achava que Deus tinha que receber o que ele tivesse para oferecer. Eu vou lá dar uma ofertinha lá, tá bom. Ananias e Safira achavam que Deus precisava dar. Vamos entregar 300, 200, fica para nós. Nabal. Por quê que eu vou ajudar Davi? Porque quem ajuda Davi faz para Deus. Ele não entendia isso. Ele não compreendia isso. Você precisa entender algumas regras espirituais. A ausência da fidelidade, ela abre brecha para problemas conjugais, para problemas de enfermidade, para maldição. Você abre brecha, você dá legalidade para o diabo entrar em todas as áreas. E aí depois não adianta você reclamar diante de Deus que a coisa vai mal. Por quê? Porque a fidelidade, o que ela faz? Ela te cobre, ela te protege. É bem para você, não é bem para ninguém. É só você analisar uma coisa. Presta atenção. Você que não é dizimista. Alguma vez você já chegou aqui e não tinha energia na igreja porque você não devolveu o dízimo? Não tinha água no bebedouro porque você não devolveu o dízimo? Não tinha igreja limpa? Não tinha microfone? Não, por quê? Porque o seu dízimo não faz falta para Deus, ele faz falta para você. Porque a obra do Senhor, ela nunca ficará desprovida, sempre terá fiéis, sempre. Assim como os dizimistas usufruem de todo bem, os que não também. Só que no céu já é diferente. No céu não usufrui, na terra usufrui, porque está junto. Mas o céu não, porque a porta é estreita, meu irmão. Então isso que você precisa entender, que não é o céu que precisa da sua fidelidade, é você que precisa da sua fidelidade. É você que precisa ser fiel. E não dá um de Ananias e Safira não, põe lá no envelope, tá bom, isso tá bom, porque se eu der o certo mesmo é muito, muito. Olha o tanto que Deus tem te dado, olha o quanto Deus tem feito por você, olha o quanto Deus tem feito para a sua vida. O avarento é que olha e diz, é muito, só que não é muito para você, não é muito para você guardar ou gastar, mas para Deus é muito. Esse é o avarento, ele faz conta e soma. Para mim não é, mas para Deus é. Para Deus é. Eu quero terminar essa mensagem dizendo uma coisa para você. Ficarão de fora os avarentos. Se você, como Caim, perdeu o temor, não tem temor por Deus. Que nada, isso aí não vai implicar na minha salvação não. Que ficarão de fora os avarentos. Não tem temor por Deus. Ou então como Nabal, não faz para Deus, não entende que está fazendo para Deus. Ou como Ananias e Safira, mentindo, usurpando, enganando, supostamente, porque ninguém engana Deus. Meu irmão, não seja avarento. Não condene sua alma por um sentimento que o Espírito Santo pode limpar você. Ele pode te encher de graça, de voluntariedade, de misericórdia, de benevolência. Seja alguém voluntário, não fique apegado a essas mesquinharias de coisas da vida. Isso aqui tudo vai passar, meu irmão. A sua eternidade é o que te importa. É isso que você tem que entender, é isso que você tem que compreender. Com o dinheiro você não paga o céu, mas com a sua fidelidade você tem o passaporte, a sua fidelidade. E eu vou dizer uma coisa para você, você que é avarento, você não precisa devolver o dízimo. Não, Deus não precisa do seu dinheiro. Nunca precisou, é o que eu disse. Alguma vez você já chegou aqui na igreja e faltou alguma coisa para você? Não faltou. Então você não precisa. Fique com o seu dinheiro, é condenação para você. Se condene, assim de uma maneira grande mesmo. Se condene, fique para você.
Condene a sua vida, sentencie seu casamento, sentencie sua família. O reino de Deus não precisa dos avarentos. O reino de Deus é o reino dos voluntários, dos fiéis, das pessoas abençoadas. O reino de Deus não precisa de avarento. O reino de Deus quer converter os avarentos, mas se eles insistirem como Nabal, não tem problema nenhum. Como Caim, não tem problema. Como Ananias e Safira, não tem problema. Porque nunca faltará pessoas fiéis. Nunca, nunca faltou. Você pode ver na igreja primitiva. Você pode olhar e analisar. Nunca faltou. Nunca faltou. Eu quero dizer uma coisa. Quando você for devolver o dízimo para o Senhor, você devolva até o centavo. Até o centavo. Porque é tudo, diz Levítico, que passar debaixo da vara. É tudo. Não é isso sim, isso não, isso sim, isso não. Não faça como Ananias e Safira. Seja fiel. Seja fiel a Deus. E devolva com alegria. Não fica assim não, né? Ai Senhor, que dó. Não, não faz isso não. Não faça isso. Você só devolva quando for por obediência. Não faça isso, porque não vai adiantar nada. Entendeu? Vai amaldiçoar a sua vida, não faça isso. Faça como um crente que deveria fazer por fidelidade. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Você que ouviu essa mensagem está dizendo assim, ixi, agora eu vou ter que ser dizimista. Engano seu. Você não tem nada. É assim como quando falaram para você de Jesus, você falou, ih, agora eu vou ter que ser crente. Não, isso é por amor, é por fidelidade, é por graça. E você é fiel quando você faz bem para você mesmo. Aí os crentes dizem assim, mas eu não sou dizimista, eu continuo sendo abençoado. É ou não é? Não é assim que alguns crentes dizem? Só que a eternidade sua está comprometida, e aí? Ou você acha que não? É só você olhar para Ananias e Safira. A sua eternidade não conta, é só aqui. Estou abençoado do mesmo jeito. Sua eternidade não conta. Eu quero que você feche os seus olhos.